Diziam que o fazendeiro falido agarrou o cavalo como última esperança. Mas quando o animal, antes ignorado no leilão, revelou uma marcha que deixou até os credores boquiabertos, todos congelaram. E ninguém imaginava o segredo que viria a seguir. João Teixeira encarava a porteira quebrada do rancho como se fosse o reflexo exato de sua conta bancária. Sem equilíbrio e prestes a ceder. O chiado do vento sacudia o resto da estrutura de madeira, e cada rangido soava como um lembrete de quanto a situação estava difícil. Ele se viu sem ferramentas adequadas para consertar aquela entrada, e seu ânimo fraquejava ainda mais ao se lembrar dos avisos de cobrança acumulados na cozinha. Dentro da casa, a mesa bamba sustentava uma pilha de envelopes marcados com datas vencidas. A cada dia que passava, as ameaças de perder parte do gado, ou até mesmo a própria terra, ficavam mais reais. A despensa estava quase vazia, e João tentava poupar o que restava para si e para Sortudo, o cavalo que havia comprado num leilão barato, num impulso de achar alguma saída no meio do caos. Logo cedo, um cobrador passou pela estrada empoeirada que levava ao rancho. João, de chapéu na mão, apenas balançou a cabeça quando ouviu as ameaças de penhora se a dívida não fosse quitada dentro do prazo. Sentia-se impotente, mas não deu brecha para o homem perceber seu desespero. Quando o sujeito foi embora, levantou a cabeça e seguiu para o estábulo, onde Sortudo o aguardava com um relincho suave. O cavalo tinha um jeito curioso de pisar, uma espécie de movimento rítmico nas patas, mas João ainda não entendia aquilo como algo especial. Simplesmente achava que fosse fruto de algum defeito ou mania de Sortudo. Apesar disso, sentia um certo conforto ao observar o bicho. Parecia que o animal, de alguma forma, entendia a aflição do dono. Ainda tentava arrumar a porteira, usando um martelo velho e pregos enferrujados, quando ouviu uma voz conhecida. Era Beto Cardoso, o vizinho que às vezes aparecia sem ser chamado. A expressão de Beto deixava claro que havia vindo mais para observar e zombar do que para oferecer ajuda. "E aí, João? Essa porteira tá pior que a economia", soltou Beto com um riso maldoso, apoiando-se em uma das cercas. João respirou fundo e tentou manter a calma. "Tô dando um jeito nela, Beto. Logo fica firme de novo, igual ao meu rancho." Mentiu, tentando parecer otimista. Beto deu de ombros, lançando um olhar cheio de dúvida para Sortudo, que estava preso a uma estaca perto dali. "Aquele cavalo ainda tá andando estranho, hein? Às vezes, acho que você devia ter economizado esse dinheirinho." João ignorou a provocação. Sabia que o comentário tinha a intenção de cutucá-lo, mas não daria esse gosto ao vizinho. Ele apenas concluiu o que conseguiu da porta e entrou em casa, limpando o suor da testa com o braço. Na cozinha, a pilha de cobranças o fez prender a respiração por um momento. Ele precisava de dinheiro, urgentemente. Seus ajudantes haviam ido embora há semanas, pois não havia como pagar salários decentes. Tudo o que restava era ele, sua teimosia e Sortudo. E, sinceramente, o cavalo lhe trazia alguma esperança, embora ainda não soubesse bem o porquê. Depois de um almoço frugal, com o resto de feijão e farinha, João voltou para o trabalho no campo. Precisava tentar separar alguns bezerros para vender, mas, sem peões para ajudá-lo, ia levar o dia inteiro. Debaixo do sol, o suor escorria pelo rosto, e ele se perguntava se valia a pena continuar. Em um momento de pausa, tomou água do cantil e olhou para Sortudo, que o seguira de longe para o pasto, amarrado em uma cerca. De repente, ouviu ao longe o som de tambores. Parecia algum ensaio ou festa em um rancho vizinho. Sortudo, mesmo amarrado, começou a balançar o corpo num ritmo estranho, erguendo as patas dianteiras de forma ritmada, quase como se estivesse dançando. João deu uma risadinha amarga. "Até você tá zoando da minha cara, cavalo", murmurou, embora tenha se sentido intrigado ao ver aquele movimento. Mais tarde, ao cair da tarde, um dos poucos conhecidos que restavam, Pedrão, o peão de um rancho próximo, passou por lá para ver como João estava. Ele analisou a cerca destruída e ficou indignado com as condições. "Meu amigo, tá difícil, hein?"
Eu posso tentar ajudar numas tarefas, mas não posso ficar muito, explicou Pedrão, sabendo que João não teria dinheiro para pagá-lo como antes. Eles conversaram por alguns minutos, e Pedrão enxergou Sortudo se movendo de forma peculiar, levantando as patas como se ouvisse algum ritmo. João, você notou que esse cavalo tem uma andadura diferente? Perguntou o peão coçando a barba. Notei sim, mas não sei se isso serve para alguma coisa além de me dar mais trabalho, respondeu João, sem muita esperança. Na saída de Pedrão, João se viu novamente sozinho, contemplando os campos que não tinham mais o mesmo brilho de antes. As vacas estavam magras, os pastos ressequidos. Sem dinheiro para comprar ração, a situação piorava dia após dia. Precisava dar um jeito rápido. No fim do dia, resolveu ir à cidade tentar negociar a prorrogação de um dos prazos de pagamento. A recepcionista do escritório bancário foi implacável. Prazos eram prazos, e se ele não pagasse, as consequências viriam na forma de penhora ou confisco. Sem ter o que fazer, João voltou ao rancho já de noite, com Sortudo trotando devagar ao lado. Num ponto da rua principal, um grupo de homens riu e zombou do cavalo. Um deles chegou a dizer que, com aquela passada esquisita, Sortudo devia ser vendido a um circo, não a um rancho. João se segurou para não reagir, pois sabia que qualquer briga só pioraria as coisas. Deixa falar, murmurou acariciando Sortudo. A gente já passou por coisa pior. Ao chegar em casa, cansado e de bolso vazio, encontrou mais uma carta de cobrança no chão perto da porteira. João a leu rapidamente, largou-a sobre a mesa e seguiu em direção ao estábulo. Precisava ver se Sortudo estava bem antes de encerrar o dia. O cavalo observava tudo com olhos vivos. Ao ligar um radinho antigo que ficava pendurado num prego, João deixou escapar um pouco de música. Sortudo reagiu mexendo as orelhas e, como se fosse impulsionado por alguma batida distante, balançou de leve as patas. João coçou a cabeça, intrigado. Talvez o bicho tivesse algum talento escondido. Mas por que alguém teria interesse nisso? Foi quando notou um ruído estranho do lado de fora. Chegou a achar que fosse o vento, mas a sensação era de que alguém estava rondando o lugar. Ao sair, não encontrou ninguém, apenas o silêncio do campo noturno. Guardou isso na memória como mais uma preocupação a somar a tantas outras. Ele então recolheu as poucas ferramentas, trancou o estábulo e se apoiou no batente por alguns segundos, perdido em pensamentos. Seria Sortudo apenas uma esperança vã, mais um custo para o qual não tinha condições de arcar? Ou talvez houvesse algo naquele trote desigual que pudesse significar uma chance de ganhar dinheiro e salvar o rancho? A imagem do cavalo balançando ao ritmo dos tambores do vizinho lhe voltou à mente, e um resquício de ânimo, quase esquecido, reacendeu seu peito cansado. João ficou parado à porta do estábulo, recordando dos passos estranhos de Sortudo. Embora desanimado pelas contas e dívidas, uma fagulha de esperança tremeluzia em sua mente. Quem sabe aquela marcha peculiar fosse mais do que apenas uma esquisitice. João acordou bem cedo, ainda envolto pelas lembranças da noite anterior. A estranheza dos passos de Sortudo, o som dos tambores distantes, aquela dança incomum, tudo isso latejava em sua cabeça. Antes mesmo de tomar café, ele foi direto ao estábulo, decidido a observar cada detalhe do comportamento do cavalo. Encontrou Sortudo de pé, balançando o rabo e mordiscando o pouco de feno que restava no canto. A luz fraca da manhã entrava pelas frestas das ripas, projetando sombras dançantes pelo chão de terra. Assim que viu João, Sortudo fez um movimento de cabeça, como se esperasse algum comando. O dono respirou fundo e resolveu testar uma ideia que vinha rondando sua mente. Deu algumas batidas ritmadas com as mãos, primeiro mais lentas, depois acelerando um pouco, tentando perceber alguma reação. O cavalo levantou as orelhas, deu 2 passos de maneira hesitante e, aos poucos, esboçou aquela estranha cadência de novo, como se estivesse acompanhando um compasso invisível. João observou tudo com o coração acelerado. Não era um simples defeito. Havia algo ali que ele não entendia bem, mas que lhe despertava curiosidade e esperança. Nesse meio tempo,
Um ruído do lado de fora o fez virar a cabeça. Era Pedrão, o peão que de vez em quando aparecia para dar uma ajuda quando podia. Vinha a pé, chapéu na mão, o rosto enrugado de quem já encarou muito sol e chuva. Pedrão entrou e fitou Sortudo com curiosidade, percebendo aquela mexida de patas. "Bom dia, João. Tá vendo o mesmo que eu?" perguntou, franzindo a testa. "Tô vendo, sim." Ele parece responder a qualquer coisa com ritmo. Será que dá para aproveitar isso de algum jeito? Pedrão coçou a barba, pensativo. Nunca vi um cavalo marchar nesse estilo. O jeito como Sortudo se movia atiçou ainda mais a atenção de Pedrão, que começou a brincar com batidas na lateral de madeira do estábulo. O cavalo se mexia sutilmente no compasso dos toques, girando o corpo com leveza. João espiava aquilo, já sentindo um sopro de coragem brotar no peito, ainda que fosse cedo demais para dizer se dava para transformar aquilo em vantagem. De repente, uma voz estridente surgiu da entrada do rancho, chamando por João. Ele saiu, acompanhado de Pedrão, e viu o mesmo sujeito que aparecera dias antes para lembrá-lo das dívidas, agora trazendo um semblante ainda mais carregado. "O prazo tá apertando, Teixeira. Não quero ser o portador de má notícia, mas vocês sabem como isso funciona." O homem ajeitou o paletó surrado. "Ou paga, ou vão levar o resto do gado. E não vai demorar muito para o resto da propriedade seguir o mesmo caminho." João assentiu, mantendo a postura firme, embora sentisse a garganta seca. "Tô ciente. Tô correndo atrás de algum recurso. Pede um pouco mais de tempo." Tentou não soar desesperado, mas já sentia o suor formigar em sua testa. "Lhe conheço há muito tempo, João. Mas a cobrança não é minha, é do banco. Se não resolver logo, não há o que eu possa fazer." E seguiu seu caminho, deixando um silêncio desconfortável para trás. Pedrão colocou a mão no ombro de João, tentando confortá-lo. Em seguida, eles voltaram ao estábulo, onde Sortudo os esperava. O cavalo lançava um olhar expressivo, como se pudesse sentir o peso da ansiedade que consumia seu dono. "Ele pode ser sua saída, João", comentou Pedrão. "Talvez dar para ganhar algum dinheiro expondo esse talento do bicho por aí, vai saber." João balançou a cabeça, sem dizer palavra, mas a ideia de transformar Sortudo numa atração começava a tomar forma em sua mente. No entanto, como se o universo quisesse contrariar essa esperança, surgiu Beto Cardoso, encostado na cerca do pasto, com o chapéu abaixado para cobrir os olhos e aquele sorriso enviesado que deixava João sempre incomodado. "Sabe, ouvi dizer que tem gente curiosa sobre seu cavalo esquisito", ele comentou sem rodeios. "Se precisar de grana, tô aqui. Pago um valor honesto, até para te ajudar nesse sufoco." "Sortudo não tá à venda, Beto", João respondeu de forma seca. Beto riu, mostrando a falta de dentes no canto da boca. "Você que sabe, mas não espere que o povo daqui pague muito. Esse cavalo nem parece normal. Ele é meu, e vai continuar sendo." Depois de um silêncio tenso, Beto deu de ombros e se afastou, sem insistir. João voltou-se para Pedrão e Sortudo, tentando não deixar a raiva subir a cabeça. Sabia bem que aquele vizinho sempre tentava tirar proveito das situações. Guardou no peito a frustração e resolveu dar um tempo para sair de casa e arejar as ideias. Mais tarde, chegaram 2 compradores de bezerros, pois João considerava vender parte do gado para aliviar a dívida. Enquanto negociavam, viram Sortudo passar a alguns metros com sua movimentação pouco convencional. Um deles lançou um comentário. "Que cavalo curioso! Quase parece aqueles que dançam em desfile." Outro, meio distraído, concordou. "Se tiver um show, deve chamar atenção." Eles deram risada e voltaram a falar dos bezerros. Mas cada vez que esse tipo de menção surgia, João sentia um formigamento na nuca, como se algo estivesse lhe dizendo que Sortudo realmente tinha um talento que ninguém ali compreendia direito. Terminado o negócio, que não rendeu muito dinheiro, João retornou ao estábulo. Pediu a Pedrão para testar uns passos com uma batida de palma ou qualquer ritmo que viesse à cabeça. Sortudo correspondeu outra vez, mas o cavalo não parecia exatamente confortável com a falta de método. Ainda assim,
Era impossível negar que reagia a sons de maneira graciosa e fora do comum. No fim do dia, um envelope chegou com o carimbo do banco, dando mais um aviso severo sobre o financiamento atrasado. João leu rapidamente o conteúdo e percebeu que, sem um pagamento substancial, o próximo passo seria o confisco de maquinário. O peso nos ombros aumentou. Estava claro que, mesmo vendendo parte do rebanho, não haveria dinheiro suficiente para cobrir tudo. Pensou em voltar para dentro e rasgar o papel, mas conteve o ímpeto e guardou-o na gaveta, embora soubesse que não poderia fugir daquela realidade por muito tempo. No início da noite, enquanto recolhia as poucas ferramentas ainda úteis, notou o portão do estábulo um pouco fora de lugar, como se alguém tivesse mexido nele. As trancas já não estavam tão firmes, e a sensação de ser observado se intensificou. Andou em volta do celeiro, conferindo as pegadas marcadas pelo solo úmido, mas não distinguiu nada concreto. Se tiver alguém rondando, não deixou muito rastro, murmurou para si mesmo. A lua começava a surgir, e ele acendeu uma velha lanterna pendurada num pilar. Pedrão já tinha ido embora, então João se viu sozinho mais uma vez. Parou perto da porteira, apertando o punho de raiva e cansaço, e se questionou quantos dias mais poderia aguentar aquela pressão insuportável. Já passava da meia-noite quando a fome e o sono bateram forte, mas João não conseguiu deitar sem verificar Sortudo novamente. Foi até o estábulo, correu a mão pelo pelo do cavalo e notou que o animal respirava de maneira mais tranquila, fechando e abrindo as pálpebras devagar, como se confiasse plenamente nele. João deixou escapar um sorriso triste, acariciou a crina do bicho e se afastou. No caminho de volta para casa, um movimento ao longe lhe chamou a atenção. Não era apenas a sombra das árvores dançando sob o luar. Havia a silhueta de alguém junto à cerca, imóvel como quem espionava. Quando João tentou se aproximar, a figura rapidamente sumiu entre as sombras, com passos leves que desapareceram na escuridão. Ele parou no mesmo instante, o coração disparando. Alguém rondava o terreno e tinha quase certeza de que o foco era Sortudo. Engoliu em seco, a mente fervilhando em busca de explicação. Por que um cavalo que mal chegou e tem um jeito diferente de andar despertaria tanto interesse a ponto de alguém ficar espionando o rancho? Uma pontada de medo subiu pela espinha, mas, ao mesmo tempo, uma réstia de coragem se inflamou. João ergueu os olhos para a lua, inspirou fundo e se manteve ali por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. Se antes suspeitava que Sortudo pudesse representar uma chance de superar as dívidas, agora via que também poderia atraí-lo para problemas ainda maiores, com gente disposta a tudo para ter ou sabotar aquele animal. João permaneceu ali, sob a lua, com o coração acelerado, convicto de que alguém estava vigiando Sortudo. Ele percebeu que, se o talento do cavalo é real, isso pode atrair não apenas curiosidade, mas também intenções perigosas. O sol mal havia despontado quando João desceu apressado rumo ao estábulo, ainda atormentado pela lembrança daquela sombra que vira espiando o rancho na noite anterior. Caminhou em volta da construção, analisando o chão, as marcas na terra e qualquer sinal de pegadas. Encontrou apenas alguns sulcos vagos, sem definição de botas ou de ferraduras que pudesse identificar. Um sentimento de inquietação tomou conta dele. Se alguém estava realmente rondando Sortudo de madrugada, devia ter bons motivos para agir com cautela e sumir sem deixar pistas. Ele entrou no estábulo com cuidado, respirando o cheiro de feno e madeira velha misturados. Sortudo, atento, ergueu a cabeça assim que viu o dono se aproximar. João notou que o cavalo parecia um pouco agitado, talvez ainda refletindo a própria ansiedade que pairava no ambiente. Passou a mão pelo pescoço do animal e cochichou algumas palavras tranquilizadoras, assegurando que tudo ficaria bem. A ideia de levar Sortudo a um evento local para tentar ganhar algum dinheiro deixava João apreensivo, mas cada carta de cobrança que chegava forçava essa decisão. Ele precisava tentar alguma saída. Arranjou uma corda resistente, uma sela simplória, e chamou Pedrão para ajudar nos preparativos.
Pedrão apareceu com uma expressão de seriedade, entendendo a gravidade de tudo aquilo. Vamos manter a cabeça no lugar, João. Vai lá mostrar o cavalo, mas sem esbanjar desespero, hein? Aconselhou Pedrão, amarrando alguns apetrechos na traseira do velho caminhão. Pode deixar. Precisamos ser discretos. Nem eu sei direito o que esse cavalo pode fazer, mas talvez um pequeno rodeio seja o lugar para descobrir. Respondeu João, tentando soar confiante. Carregaram Sortudo numa carretinha improvisada e seguiram pela estrada de terra cheia de buracos. O calor começava a ficar forte e o motor reclamava a cada subida. Ao longe, viam pequenas nuvens de poeira, indicando que mais gente também se dirigia ao rodeio. Depois de quase 1 hora, chegaram a um terreno amplo, cercado por estacas de madeira, onde cavalos, caminhonetes e barracas se misturavam em um cenário típico de festa do interior. João, segurando a tensão no peito, desceu do carro e olhou em volta. Rodeios pequenos costumavam ter público animado, mas ali ele também sentia o clima competitivo. Alguns peões ajustavam arreios, enquanto outros bebiam café em copos de plástico, falando alto sobre o que pretendiam fazer na arena. Havia risadas, cheiros de churrasco improvisado e comentários sobre quem era favorito nas provas daquele dia. Ele encontrou uma tenda simples onde poderia inscrever Sortudo para uma exibição curta que aconteceria no intervalo das competições oficiais. O responsável pelas inscrições, um homem barbudo de camiseta puída, cobrou uma pequena taxa. João respirou fundo, contando as notas amassadas que trazia no bolso. Entregou o valor e forçou um sorriso, mesmo sabendo que aquilo comia um dinheiro que já lhe fazia falta. Vai se apresentar no intervalo do laço, hein? Disse o homem, anotando o nome de João num caderninho. Tomara que valha a pena. Quem sabe o pessoal goste de alguma novidade. Do outro lado do terreno, Pedrão já aquecia Sortudo, tentando aliviar a tensão do cavalo. Enquanto passava a mão pelo lombo do animal, percebeu que Beto Cardoso estava encostado numa cerca próxima, um chapéu enfiado até as sobrancelhas e um sorriso enviesado, olhando direto para João. A presença do vizinho incomodava, pois ele parecia ter vindo só para observar. Talvez quisesse ver o fracasso de João ou até ficar de olho em Sortudo para fazer alguma oferta desonesta. João fingiu não notar Beto ali, e ao se aproximar de Sortudo, afagou-lhe o pescoço. Calma, parceiro, vai dar tudo certo. Só precisamos mostrar do que você é capaz, se é que existe mesmo alguma mágica nesses passos, murmurou. Na área reservada para aquecimento, um vaqueiro claramente bêbado, segurando uma garrafa de cana na mão, tropeçou ao passar perto de Sortudo. Observou a sela simples, as manchas de suor no pescoço do cavalo e soltou uma gargalhada debochada. Que é isso, rapaz? Teu cavalo tem uma perna mais curta que a outra? Parece até um boneco quebrado, gritou, chamando a atenção de quem estava por perto. João tentou manter a calma. Não estava ali para arrumar confusão, e sim para tentar ganhar algum dinheiro ou visibilidade. Mesmo assim, a ofensa sobre Sortudo o fez cerrar os punhos. Pedrão o alertou com o olhar para ficar tranquilo, mas o bêbado insistiu. Se eu fosse tu, vendia essa porcaria de bicho para circo. E deu mais um gole na cachaça, caminhando de modo cambaleante. João virou-se. Não fale do que você não entende. A voz saiu firme, mas sem grosseria. O homem virou a cabeça de repente, ofendido com a resposta contida. Tá me achando com cara de bobo, é? E fez menção de avançar, empurrando João com força. Foi o bastante para que os dois se enroscassem num empurra-empurra. O barulho atraiu espectadores, que começaram a gritar e a rodear a briga. Pedrão tentou afastá-los gritando para manterem a calma. A confusão foi pequena, mas intensa. Um grupo de peões entrou no meio para separar o bêbado de João antes que a situação piorasse. Deixa disso, gritou um dos que apartavam, enquanto outros empurravam o bêbado para longe. Com o rosto ainda quente de raiva, João tentava se livrar das mãos que o seguravam. Ele sentia o coração batendo rápido, envergonhado pela cena. Precisava se controlar, senão acabaria expulso antes mesmo de mostrar Sortudo na arena. Apoiou as mãos nos joelhos, respirando fundo. O bêbado se afastava,
soltando ameaças desconexas, até sumir entre os curiosos. Poucos minutos depois, anunciaram que era hora do intervalo e que os inscritos para apresentações livres deviam se preparar. João, com o estômago revirado de nervosismo, pegou as rédeas de Sortudo. Pedrão ficou do lado de fora do cercado, segurando uma pequena cuíca improvisada e pronto para bater um ritmo simples. Era o melhor que podiam fazer de última hora, já que não tinham dinheiro para contratar nenhum músico. Calma, Sortudo, calma. João sussurrava, acariciando o pescoço do animal. Assim que a locução chamou o nome de João, algumas pessoas se viraram para olhar. Havia um burburinho de curiosidade, já que a maioria ali estava acostumada às tradicionais provas de laço, tambor ou apartação. João engoliu em seco e conduziu Sortudo para dentro da área demarcada, sentindo olhares desconfiados e céticos ao redor. Pedrão começou a marcar um compasso com batidas secas e cadenciadas. 1, 2, 3, 4. O coração de João parecia seguir o mesmo ritmo. Sortudo, antes um pouco inquieto, levantou as orelhas, respirou fundo e deu os primeiros passos, quase como se dançasse. Erguia as patas com suavidade, balançando o corpo em sincronia com a batida. O público foi silenciando aos poucos, boquiaberto. Alguns se inclinaram para a frente, tentando entender melhor o que viam. João se movia junto do cavalo, numa espécie de dança improvisada. Sentia que Sortudo tinha essa habilidade natural de acompanhar sons repetitivos, como se fosse parte de sua essência. Os movimentos fluíram, e uma onda de murmúrios percorreu as arquibancadas. Um vaqueiro murmurou que nunca tinha visto nada igual. Outro deu um assobio de surpresa. Algumas pessoas aplaudiram em meio à apresentação, vendo que aquilo não era apenas um truque barato. Havia elegância e charme naquele trote diferente. Beto Cardoso, que observava à distância, franziu o senho. A postura debochada se transformou num semblante mais sério, como quem percebe que aquele cavalo realmente tinha valor. Não era o bicho defeituoso que ele imaginava. Quando Pedrão finalizou as batidas, Sortudo fez um último giro, erguendo as patas dianteiras, e como se fosse um gesto de encerramento, parou diante de João. O pequeno público estourou em aplausos e gritos de incentivo. Uma sensação de alívio invadiu João, que esfregou carinhosamente o pescoço do cavalo, grato por aquela reação positiva. Se aquilo podia render alguma recompensa ou proposta, valia a pena o risco. Em poucos minutos, o comentário, o cavalo dançante, correu pelos corredores improvisados do rodeio. Quem não tinha visto direito, vinha perguntar o que era aquilo. Quem viu, descrevia com empolgação, aumentando ou criando detalhes para tornar a história mais espetacular. João não ganharia dinheiro ali apenas com a apresentação, mas notava que conseguira algo muito importante. Um sinal de que Sortudo podia atrair atenção genuína e, talvez, recompensas financeiras. Ainda anestesiado pela adrenalina, ele levou Sortudo para um canto mais calmo, onde pôde dar água e aliviar o suor. Pedrão, sorrindo, parabenizou o amigo com um aperto de mão. Nunca vi tanta gente curiosa com um cavalo assim. Cê fez bem, João. João assentiu, sentindo o peso das dificuldades, mas também uma nova faísca de otimismo. Enquanto ele terminava de verificar os arreios, notou que havia um sujeito alto, com chapéu de aba larga, parado a certa distância, observando Sortudo com atenção. O homem tinha um jeito calado, como se calculasse cada detalhe ao redor. Por um instante, João sentiu um arrepio. Desconhecia aquele rosto, mas alguma coisa na postura do estranho o deixou em alerta. O homem acenou com a cabeça, depois se voltou para alguém ao lado e cochichou algo que João não conseguiu entender de imediato. Mas o olhar cravado em Sortudo não deixou dúvidas de que estava interessado. Pouco tempo depois, João escutou a voz do sujeito, baixa e firme, como se fosse um segredo partilhado. Bastou aquela frase escapar ao vento para fazê-lo gelar. João ouviu aquele homem misterioso sussurrar para alguém: "Precisamos desse cavalo, antes de sumir na multidão."
Seu coração gelou, sem saber se o que sentia era triunfo ou ameaça. João demorou alguns instantes para sair do choque após ouvir o desconhecido dizer: "Precisamos desse cavalo", no rodeio. Ainda sentia uma pontada de apreensão enquanto carregava sortudo de volta para a carreta. Pedrão o ajudou a prender as correias, jogando olhares ao redor para ver se o homem misterioso estava por perto. Mas a figura havia sumido tão rapidamente quanto aparecera. Quando tudo estava pronto, os dois rumaram para casa sob um clima pesado, o rangido da carroceria competindo com os pensamentos tumultuados de João. O trajeto de volta foi marcado por um silêncio desconfortável. A mente de João fervilhava em possibilidades sombrias. Por que alguém estaria tão interessado em sortudo? E se houvesse uma trama grande por trás de tudo, envolvendo até mesmo ameaças ou violência? Tinha medo de soar paranoico, mas a cada quilômetro percorrido, a intuição lhe dizia que não era apenas fruto da imaginação. Assim que chegou ao rancho, Pedrão descarregou sortudo com cuidado. O sol se punha no horizonte, as nuvens alaranjadas refletindo-se nos olhos do cavalo, que parecia ainda um pouco inquieto pela agitação do dia. João, porém, não teve sossego nem para abrir a porta de casa. Alguns vizinhos, curiosos, surgiram querendo detalhes. Corria o boato de que o cavalo de João dançava na arena, e as histórias já se multiplicavam em versões cada vez mais exageradas. "É verdade que seu bicho rodopiou no meio do povo?" questionou um jovem, apoiando-se no cercado. "Disseram que ele fica dançando ao som de qualquer coisa. Isso é seguro?" falou outro, com um misto de curiosidade e temor. João tentava responder sem dar muita corda às fantasias. Explicou que sortudo tinha um jeito único de se mexer, mas não entrou em detalhes sobre possíveis planos ou se ganharia dinheiro com aquilo. Preferia manter discrição, principalmente depois daquele episódio estranho no rodeio. Na manhã seguinte, porém, o movimento no rancho tomou outro rumo. Um sujeito bem vestido, de terno e chapéu impecável, chegou numa caminhonete lustrosa, surpreendendo João, que estava alimentando o cavalo. O homem tinha modos corteses e gestos contidos, como quem está acostumado a fechar negócios de alto valor. "Com licença, senhor Teixeira. Me chamo Fernando. Sou representante do senhor Cláudio Werneck", disse, estendendo a mão. João limpou a palma na calça antes de retribuir o cumprimento, sentindo um aperto desagradável no peito ao ouvir aquele nome. Mesmo sem ter certeza de quem era Werneck, já ouvira histórias vagas sobre um empresário poderoso do ramo de rodeios. "Em que posso ajudar?" perguntou com cautela. "Soube que o senhor tem um cavalo especial. Meu patrão está interessado em adquirir animais de alto nível para futuras exibições. Se for do seu agrado, estamos dispostos a pagar uma boa quantia." A menção de boa quantia fez o coração de João disparar. Ele precisava desesperadamente de dinheiro, mas vender sortudo não era algo que lhe soasse certo. Antes de responder, lembrou-se do dia anterior, da frase sinistra pronunciada pelo desconhecido. Poderia ser coincidência ou tudo fazia parte de uma rede maior? "Bom, não tenho planos de vender o sortudo agora", disse, medindo cada palavra. "Ele é importante para mim." O capataz manteve o sorriso, mas seus olhos pareciam analíticos. "Entendo. No entanto, o senhor Cláudio Werneck é generoso quando se trata de talentos únicos. Pode ser uma chance única. Pense no assunto." João mordeu a lateral da bochecha, cismado. A dívida enorme vinha à mente, mas cedeu somente uma promessa vaga. "Vou pensar, mas por enquanto, o cavalo não está à venda." Antes de se despedir, o homem ajeitou o chapéu e deixou escapar um comentário que soou como alerta. "O Sr. Werneck não gosta de perder boas oportunidades. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Se recusar agora, talvez não surja outra proposta desse porte." Pedrão, que acompanhava tudo de perto, se aproximou assim que o capataz foi embora. Trazia uma expressão de preocupação. "Conheço a fama desse Werneck. Ele patrocina as maiores competições aqui da região e até fora do estado. Dizem que controla quem se dá bem nos rodeios e faz negócios usando métodos não muito limpos.
João suspirou, lembrando dos prazos do banco e dos credores que batiam à porta quase toda semana. Apesar de tudo, sentia que precisava proteger Sortudo. Não deixaria o cavalo cair nas mãos de gente duvidosa. No fim do dia, Pedrão voltou para o sítio dele, mas deixou um aviso. João, se a proposta de Werneck for recusada, eles podem tentar outro jeito de pôr as mãos no cavalo. Fica atento. Essas palavras ecoaram na cabeça de João. Durante o jantar, ele mal tocou a comida, distraído pelos pensamentos sobre dívidas, ameaças veladas e o futuro do rancho. Já na escuridão, decidiu cuidar de Sortudo com calma, escovando seu pelo para tirar o excesso de poeira. Notou que o cavalo estava mais impaciente do que o normal, revirando as orelhas a cada mínimo ruído do lado de fora. Parecia pressentir algo. Tá tudo bem, amigão. Tentava acalmá-lo, mas a sensação estranha não passava. Enquanto terminava, lembrou-se de boatos que já correra por aí, que Werneck podia fechar portas para quem não cooperasse com ele, arruinando carreiras de peões e proprietários que tentassem brilhar sozinhos nos rodeios maiores. O poder financeiro e a influência desse homem eram grandes, e João não podia se dar ao luxo de ter mais inimigos. Mais tarde, Beto Cardoso apareceu de repente, batendo palmas na entrada do rancho para anunciar sua chegada. Trazia aquele sorriso forçado, mas tentava se mostrar cordial. Fiquei sabendo que gente com muito dinheiro está de olho no seu cavalo. Você devia considerar a proposta, João. O dono do rancho franziu o senho, desconfiado do interesse de Beto. De onde tirou isso? Ora, tá todo mundo comentando, esse Werneck paga bem, e você não tá nadando em grana, né? Beto deu um passo à frente, baixo o suficiente para que só João escutasse. Se eu fosse você, pensava bem antes de recusar. Essa chance não bate duas vezes. João expulsou Beto de lá com poucas palavras, sem querer prolongar a conversa. Embora estivesse ciente da própria necessidade financeira, algo dentro dele rejeitava a ideia de vender Sortudo, como se isso traísse o último fio de esperança para salvar o rancho pelas próprias mãos. No dia seguinte, ao checar a propriedade pela manhã, João encontrou marcas de pegadas no chão úmido próximo ao estábulo. Pareciam de alguém que usava botas, mas não havia sinal de veículo nem de cavalo. O dono do rancho sentiu um calafrio, lembrando que, dias atrás, vira uma figura suspeita rondando ali à noite. Quando tentou abrir a porta do estábulo, reparou que a tranca estava meio arrancada, como se alguém tivesse usado força ou tentado forçar a fechadura. Com o coração disparando, entrou correndo, já temendo que Sortudo tivesse sido levado. Mas o cavalo estava lá, nervoso, dando voltas no pequeno espaço. Calma, garoto. Tá tudo bem agora. Cochichou sem ter certeza se era verdade. A sensação de insegurança tomou conta dele. Se alguém estava disposto a invadir a propriedade, não tardaria que fizessem algo mais grave. Então conversou com Pedrão e decidiram reforçar a segurança à noite. Colocaram correntes nas porteiras, reforçaram as trancas do estábulo e combinaram de se revezar em rondas de observação quando anoitecesse. Não posso perder o Sortudo agora. Ele pode ser minha última chance de resolver essas dívidas sem desistir de tudo. Desabafou João exausto, enquanto amarrava uma das correntes na grade do galpão. Pedrão concordou pensativo. A gente segura o que puder, mas fica esperto. Esse pessoal não brinca em serviço. A primeira noite de vigília foi tensa. João ouvia cada estalar de graveto, cada grilo interrompendo a cantoria. A sombra das árvores se movia com o vento, criando silhuetas fantasmagóricas contra a luminosidade difusa da lua. Em certo momento, quando ele rondou a lateral do estábulo, teve a impressão de ver uma figura esguia perto do corral, de chapéu encobrindo o rosto, olhando fixamente para a cerca. O sangue dele gelou. Correu até lá, mas antes que pudesse se aproximar, a sombra desapareceu na escuridão. João retornou, os sentidos em alerta. Fechou os punhos, sentindo a raiva e o medo pulsando no peito. Tinha certeza de que esses passos cuidadosos eram parte de algo maior. A ameaça pairava sobre o rancho. Não era só a curiosidade de um vizinho intrometido. Havia dinheiro, influência e interesses desconhecidos em jogo.
Quando o dia amanheceu, ele foi verificar Sortudo mais uma vez. O cavalo estava inquieto, pisando nervosamente o chão. Ao afastar a porta, algo diferente chamou sua atenção. Um papel branco preso entre as ripas do estábulo. João engoliu em seco ao perceber que não estava lá na noite anterior. Apertou o papel com cuidado, lendo a mensagem simples, mas carregada de um aviso sombrio. Uma única nota é encontrada presa na porta do estábulo na manhã seguinte. Não torne isso mais difícil do que o necessário. O coração de João afunda, percebendo que há um jogo muito maior em andamento. João amassou aquele bilhete cheio de ameaça nas mãos, os dedos tremendo de raiva e apreensão. Não complique mais do que precisa ser. A frase ecoava em sua cabeça enquanto ele tentava manter a compostura. Com um suspiro tenso, caminhou para dentro do estábulo, onde Sortudo o aguardava com uma expressão quase solidária, como se o cavalo pressentisse o peso das preocupações de seu dono. Depois de alguns instantes olhando aquele papel, João o rasgou em pedaços e jogou fora, frustrado por não ter ideia de quem poderia estar por trás de tais recados. Pedrão chegou pouco depois, com a camisa manchada de terra e suor, carregando algumas ferramentas que usaria para consertar partes do cercado. Ao ver o rosto abatido de João, não precisou de perguntas para entender o que acontecera. "Recebeu outro recado?" murmurou, um olhar solidário. "É, algo assim. Estão tentando me assustar. Mas não vou desistir de Sortudo." Pedrão coçou a barba, balançando a cabeça em sinal de reprovação. Já pensou em aproveitar essa fama repentina do cavalo? Tem um rodeio maior acontecendo no mês que vem em Santa Helena. Se Sortudo ganhar alguma premiação, poderia pagar uma boa parte das dívidas. João assentiu, contemplando com cuidado. Precisava mesmo de dinheiro, e rápido. Aquela chance poderia ser a única saída, apesar dos riscos que viriam no caminho. Nos dias que se seguiram, ele e Pedrão se dedicaram a treinar Sortudo mais seriamente. Usavam partes do pasto para simular barulhos e movimentos de público, tentando acostumar o cavalo a um ambiente de competição maior. Só que o clima era de constante tensão. Certa tarde, enquanto João marcava o ritmo batendo um pedaço de madeira num tronco, um tiro seco ecoou nas redondezas. O estampido fez o cavalo disparar assustado, quase derrubando João. Pedrão correu para tentar ver de onde vinha aquele barulho, mas não encontrou ninguém. "Só pode ser mais uma tentativa de intimidar", disse, olhando com olhos estreitos para o mato ao redor. Eles sabem que esse animal é a sua carta na manga. Ficava cada vez mais claro que alguém queria sabotar Sortudo, ou, no mínimo, impedir João de participar de eventos e ganhar dinheiro. E era evidente que a tática incluía invadir o rancho, disparar tiros para amedrontar o cavalo e deixar recados misteriosos. A falta de pistas concretas multiplicava a aflição de João. A única coisa que encontrou, naquela tarde, foram pegadas frescas junto à cerca dos fundos, onde a terra estava mais úmida por causa de um filete de água que passava ali. A marca era de uma bota grande, sem qualquer identificação que pudesse denunciá-la. João prendeu a respiração, sentindo-se cada vez mais vigiado. Enquanto tentava manter a rotina de treinamento, as cobranças do banco também não davam trégua. Um telefonema seco da gerente avisou que, se a próxima parcela não fosse quitada, eles mandariam um oficial de justiça avaliar o que poderia ser penhorado para cobrir a dívida. João apertou o aparelho contra o ouvido, sentindo a dor de cabeça se intensificar a cada palavra que a mulher dizia. Quando desligou, teve vontade de esmurrar a parede, mas se conteve. Precisava manter a sanidade para lutar. Pedrão, vendo o desespero do amigo, sugeriu que eles averiguassem algumas fofocas que ouviam pela região. Tinha quem comentasse que Beto Cardoso andava em reuniões noturnas com um grupo suspeito, ligado à fazenda de Cláudio Werneck. Dizem que ele passa por lá de tempos em tempos, volta sem comentar nada com ninguém. João não se surpreendeu. Sempre desconfiara das intenções de Beto, que surgia com conselhos, mas se deliciava em ver a desgraça dos outros. Talvez o vizinho estivesse mesmo tramando algo, facilitando informações sobre Sortudo. No dia seguinte, já no começo da tarde, Beto apareceu no rancho.
Encontrou João descansando rápido depois do almoço, à sombra de uma mangueira. Com seu jeito típico, puxou conversa sem rodeios. Olha, sei que o pessoal do Werneck ainda está interessado no seu cavalo. Você podia vender e resolver a vida, hein? João sentiu o sangue ferver. Não tô vendendo, sortudo. Se quiser insistir nisso, pode dar meia volta. Beto deu um riso sem humor, como se dissesse, depois não diga que não avisei. Passou as mãos na cintura e se afastou, deixando João ainda mais intrigado com aquela insistência. Mais tarde, após terminar as tarefas do dia, João foi surpreendido por um envelope sem remetente jogado perto da porteira. Pegou o papel e leu. Havia informações detalhadas de um grande rodeio nacional no próximo mês, em uma cidade próxima chamada Guaraci. O texto realçava um prêmio significativo para a categoria de apresentações especiais. O coração de João deu um salto. Parecia a oportunidade perfeita para exibir a dança de sortudo em alto nível e, quem sabe, ganhar o dinheiro necessário para frear as cobranças. Com as mãos trêmulas, foi ao pequeno escritório improvisado em um canto da casa e retirou do fundo de uma gaveta o resto de dinheiro que guardava para emergências. Somava quase nada, mas talvez desse para custear a inscrição e algumas despesas mínimas de viagem. Aquela quantia representava suas últimas economias. É arriscado, mas é minha única saída, sortudo. Murmurou como se o cavalo pudesse ouvir, enquanto preenchia o formulário de inscrição que vinha dentro do envelope. Ao anoitecer, com a ficha devidamente preenchida e o pagamento feito, João sentiu um misto de ansiedade e esperança. Precisava intensificar o treinamento de sortudo, mas os incidentes recentes já deixavam o cavalo inquieto. No estábulo, Sortudo recusava parte da ração, pisoteando o chão com inquietação. João passou a mão pela crina macia, tentando acalmá-lo. Fica firme, companheiro. Vamos vencer isso juntos. Quando acabou de conferir tudo, verificou a tranca reforçada na porta do estábulo. Ainda assim, sentiu o frio do medo arrepiá-lo. O cadeado parecia riscado, como se alguém tivesse tentado arrombá-lo de novo. Não era uma marca antiga. O rancho estava, de fato, sob vigilância constante de gente determinada a pôr as mãos em Sortudo ou inviabilizar sua participação em qualquer evento grande. Naquela noite, João pegou a velha espingarda encostada num canto da casa e se acomodou na varanda, vigiando os arredores. A lua cheia iluminava parte do terreno, projetando sombras das árvores contra o solo poeirento. Ele cochilava e despertava a cada uivo distante ou estalar de madeira. Apesar do cansaço, manteve-se firme. Precisava proteger Sortudo a qualquer custo, nem que fosse varando a noite em claro. O tempo corria contra ele. As dívidas não esperariam mais. Precisava se preparar para o rodeio de Guaraci com máxima dedicação, sabendo que qualquer falha, um tiro no momento errado, um susto que deixasse Sortudo fora de controle, poderia arruinar tudo. Pedrão se prontificou a ajudar no que fosse preciso. A cada conversa, deixava claro o quanto confiava no talento do cavalo, mas temia que Werneck e seus aliados tomassem medidas mais extremas para pressionar João. Quando a aurora começou a tingir o céu de tons rosados, os olhos de João estavam ardendo de cansaço. Mas ele se levantou, caminhou até a mesa onde ficavam as contas atrasadas e encarou a papelada. Eram páginas e mais páginas com números em vermelho, datas e alertas finais. Num movimento de raiva e determinação, bateu a mão sobre elas, espalhando-as pela superfície riscada da madeira. Respirou fundo, tentando colocar na cabeça que aquilo era apenas mais um obstáculo, e lembrou que tinha uma chance de reverter a situação com a competição que se aproximava. Olhou o estábulo ao longe, com Sortudo relinchando baixinho. Era claro que alguém faria de tudo para evitar que aquele cavalo chegasse bem ao dia do rodeio. Mas João estava disposto a enfrentar todos os riscos. Sabia que era agora ou nunca, e não poderia falhar. João não conseguia afastar a sensação de que estava entrando numa armadilha, e enquanto corria os olhos pelos papéis amassados do rancho, entendia que não havia mais tempo a perder. Era agora ou nunca. João e Pedrão partiram antes do sol raiar,
levando Sortudo na carretinha reforçada. O rancho ficava para trás, envolto numa neblina leve que lembrava o fiapo de esperança que restava a João. O trajeto até o grande rodeio era longo, estradas cheias de buracos, ladeiras perigosas e pontes estreitas. A cada solavanco do carro, João se perguntava se chegaria inteiro e se Sortudo aguentaria a tensão de um evento de proporções muito maiores que os anteriores. Quando finalmente avistaram o pórtico de entrada, depararam-se com uma estrutura grandiosa, barracas coloridas, arquibancadas altas e um movimentado estacionamento repleto de trailers e caminhões. Banners e placas anunciavam Patrocínio Werneck, em letras chamativas, dando uma amostra clara de quem mandava ali. Pedrão olhou para João, compartilhando um olhar preocupado. Ambos sabiam que tinham pisado no território de um inimigo poderoso. Eles estacionaram num local modesto, distante da área central reservada aos competidores de renome. Próximo dali, cavalos vistosos relinchavam, montadores ajustavam celas de qualidade impecável e staff circulava usando camisas com o logotipo oficial do rodeio. João foi até a barraca de inscrições para confirmar sua participação. Sentiu o clima pesado assim que entregou seus documentos a um funcionário de feições entediadas, que mal ergueu os olhos para conferir. Ainda assim, devolveram-lhe o comprovante de inscrição sem grandes problemas, embora com certa frieza. "Parece que não somos bem-vindos", murmurou Pedrão ao lado dele. Mas vamos seguir em frente. Não temos escolha", respondeu João, apertando o papel na mão. Eles conduziram Sortudo até uma área de piquetes onde os animais aguardavam antes das provas. O cavalo, sentindo o ambiente barulhento e cheio de cheiros diferentes, ficou agitado. Batia as patas no chão, revirava os olhos, tentando entender toda aquela movimentação. João tentou acalmá-lo, fazendo carinho em seu pescoço e falando baixo, palavras tranquilizadoras. Precisava de toda a concentração de Sortudo para a apresentação, mas o lugar fervilhava de gente e sons que se multiplicavam. Enquanto verificava o aperto da sela, João ouviu conversas de outros competidores. Alguns comentavam: "É aquele ali o homem do cavalo dançante?" E outros riam duvidosos. Dançar? Coisa de circo. A verdade é que já havia boatos correndo. A fama de Sortudo deixara muita gente curiosa e também desconfiada. João tentava ignorar as provocações, focando em manter Sortudo calmo. Quando deu a hora de aquecimento, guiou o cavalo até uma pequena pista de treino atrás das arquibancadas. Pedrão, posicionado ao lado, tentava marcar um ritmo batendo palmas secas, mas, sempre que Sortudo ensaiava seus passos, passava alguém falando alto ou rindo sarcasticamente, como se quisessem desconcentrá-lo. O cavalo chegou a empinar levemente, assustado por um estouro repentino que parecia vir de fogos de artifício ou algum tipo de bombinha estourada de propósito. João teve de segurar firme as rédeas para não cair. "Isso foi de propósito?", reclamou Pedrão, olhando para os lados. Viu 2 homens encostados em uma cerca, rindo ao ver Sortudo agitado. Um deles usava boné com o símbolo W costurado. "Com certeza. Já começaram as provocações", respondeu João, indignado. Mesmo assim, persistiram no treino. Sortudo estava ansioso, mas dava sinais de que, com o estímulo correto, poderia repetir a dança que os tornara conhecidos. Em alguns breves instantes de tranquilidade, o cavalo erguia as patas numa cadência quase hipnótica, chamando a atenção de quem passava. Alguns paravam, balançando a cabeça com admiração. Outros, principalmente os que pareciam ligados ao staff de Werneck, olhavam com rancor ou descrença. A manhã se estendeu entre anúncios de alto-falante, vozes eufóricas e o eco de trotes fortes de cavalos de competição. João notou a movimentação de seguranças uniformizados, que pareciam permanecer mais tempo na área onde Sortudo estava, como se vigiassem cada passo dele. Em certo momento, um sujeito musculoso, com cara de poucos amigos, se aproximou de Pedrão e comentou: "Não acha melhor se retirarem? Esse evento é para profissionais." Pedrão devolveu o olhar com firmeza. "Estamos inscritos legalmente.
Agora, se você tem algum problema, fale com a organização. Mais tarde, quando João foi checar a lista de ordem de apresentações, percebeu uma mudança de última hora. Adiantaram o horário dele, quase jogando sortudo para uma parte do show em que o público estaria mais disperso. João sentiu cheiro de armação, mas não havia muito o que fazer. Engoliu o desconforto e voltou para junto de Sortudo, onde Pedrão revisava a arreata. Enfim chegou o momento. O locutor anunciou em tom mecânico, sem muito entusiasmo. Próxima apresentação, João Teixeira. E seu cavalo dançante, Sortudo. Alguns risinhos se ouviram. Mas, mesmo sob esse clima hostil, João ergueu a cabeça, fez um gesto de confiança para Pedrão e conduziu o cavalo até a arena principal. As arquibancadas estavam parcialmente ocupadas, mas ainda assim havia um número considerável de pessoas, sem contar os olhares atentos dos organizadores e de possíveis investidores. O locutor chamou a atenção do público para algo diferente naquele rodeio tradicional. Houve cochichos, alguns aplausos tímidos. João sinalizou para Pedrão, que ficou do lado de fora, pronto para bater o ritmo que Sortudo reconhecia. No exato momento em que as palmas soaram, o cavalo ergueu as orelhas, respirou fundo e iniciou os primeiros passos em sincronia com o som. Uma espécie de suspense tomou conta das pessoas, que se calaram para observar melhor. E então, Sortudo dançou. Cada elevação de pata lembrava uma coreografia espontânea, mas havia firmeza e precisão naquele movimento. João mantinha as rédeas numa posição sutil, confiando que o verdadeiro guia era a batida de Pedrão. À medida que o som continuava, o cavalo rodopiava, mantendo a cadência com elegância incomum. Foi um espetáculo que ganhou gritos de surpresa e aplausos mais fortes. Mas, de repente, um estampido ainda maior do que antes ecoou do lado de fora, como um rojão ou explosivo de grande impacto. Sortudo deu um pulo, assustado, e quase caiu de lado, escorregando na terra fofa da arena. O público gritou. Alguns se levantaram num misto de pavor e curiosidade. João se segurou na sela com toda a força, o coração disparado. Conseguia sentir a tremedeira do cavalo, que relinchava nervoso, olhando para os lados, procurando o perigo. Por um segundo, pareceu que tudo ia por água abaixo. O silêncio tenso pairou entre os assistentes. Então, como se fosse movido pela determinação de João, Sortudo se recompôs. O cavalo levantou a cabeça, respirou fundo e retomou os passos, balançando o corpo para marcar o ritmo. Era como se aquela interrupção tivesse inflamado sua energia. O público, surpreso com a recuperação, voltou a aplaudir, desta vez mais efusivamente. João sentiu uma onda de alívio e emoção. Quando Sortudo finalizou com um giro gracioso, muita gente gritou vivas e assobiou, reconhecendo o talento raro. Até quem duvidava teve de admitir que havia algo especial naquele par. As palmas tomaram a arquibancada, enquanto o locutor tentava conter a excitação. Senhoras e senhores, isso é que eu chamo de surpresa. Instantes depois, João saiu da arena suado, trêmulo, mas profundamente satisfeito. Achava que, enfim, tinha conquistado alguma atenção séria. Pedrão veio correndo, sorrindo largo, mas carregando um corte no braço. O que aconteceu? João perguntou alarmado. Aqueles capangas do Werneck me atacaram quando fui tentar descobrir quem soltou o rojão. Tive de me defender. Ele ofegava, apertando o ferimento com a outra mão. João sentiu o sangue ferver. Justo na hora da apresentação, tentaram prejudicá-lo novamente. Mas Sortudo vencera o medo e encantara o público. Aplaudidos ou não, sabiam que o caminho ainda era arriscado. Precisavam sair dali sem mais confusões, sobretudo se quisessem receber alguma premiação. Quando voltaram para a área de piquetes, havia burburinho em torno de Sortudo. Uns queriam tirar fotos, outros perguntavam sobre a técnica, e muitos só olhavam desconfiados. Em meio à multidão, João viu de relance um homem com chapéu de feltro, semblante sério, que com certeza tinha o W bordado na camisa. O desconhecido lançou um olhar duro,
como se dissesse, não vai ficar assim. Pedrão mancou até perto de João, ainda sangrando um pouco. Vão anunciar as notas daqui a pouco. Precisamos ficar atentos. Não vão desistir fácil. Ele respirou com dificuldade, mas manteve-se firme. Aquele clima de paranoia se intensificou quando um juiz chamava os competidores para as pontuações oficiais. João sentiu uma pontada de esperança. Se recebessem uma colocação alta, talvez viesse dinheiro suficiente para pagar ao menos parte das dívidas. Porém, antes de dar um passo, Pedrão se apoiou nele, com o braço dolorido, e sussurrou: Eles não acabaram ainda. Você acha que vão te deixar levar esse prêmio na boa? Em meio ao caos, um juiz chamou João para receber a pontuação final, mas Pedrão, machucado, o alertou. Eles não acabaram ainda. João entendeu naquele instante que, mesmo se vencesse, forças poderosas queriam detê-lo a qualquer custo. Pedrão ainda sentia os efeitos da confusão na arena quando foi conduzido pelos paramédicos para um canto improvisado atrás do rodeio. O sangue escorria devagar do corte em seu braço, e João o acompanhava de perto, vigiando o sortudo com um olho e olhando para o amigo com o outro. A briga que acontecera nos bastidores havia sido rápida e caótica, mas suficiente para deixá-los em alerta total. Sortudo, de pé a alguns metros, se remexia inquieto. Parecia saber que as coisas não estavam seguras naquele lugar. Assim que Pedrão recebeu um curativo simples, João voltou a atenção para o locutor, que de dentro da arena anunciava os resultados. A voz metálica dos alto-falantes se misturava ao rumor da multidão, formando um turbilhão de sons que fazia a cabeça de João latejar. Ele se aproximou do alambrado, sentindo o coração na garganta enquanto ouvia nomes de competidores, pontuações e prêmios distribuídos em diversas categorias. Quando finalmente chamaram seu nome, um arrepio percorreu sua espinha. O locutor anunciou que Sortudo havia ficado em posição respeitável na classificação do show de exibição e que havia um pequeno valor de premiação disponível para retirada no guichê. Aquele não era o grande prêmio que João esperava, mas pelo menos não sairiam de mãos abanando. Ele foi colher os aplausos discretos de algumas pessoas que ainda se lembravam do espetáculo de dança do cavalo. Apesar dos olhares curiosos, o público parecia mais ansioso pela próxima competição de laço ou tambor, e logo o burburinho sobre Sortudo se dispersou. Aliviado por não serem desclassificados, mesmo depois da tentativa de sabotagem, João seguiu para o escritório improvisado, onde retirou o dinheiro em notas amarfanhadas. Com os trocados na mão, fez um rápido cálculo mental e confirmou o que temia. Era muito pouco para sanar suas dívidas. Ainda assim, guardou o valor no bolso, reconhecendo que não podia desprezar nem aquele mínimo. No caminho de volta ao piquete, chegou aos seus ouvidos um rumor que rapidamente se espalhava entre os participantes. Cláudio Werneck estaria enfurecido por não ter conseguido prejudicar João como pretendia. Alguém comentava que Werneck o chamara de caipira teimoso e praguejava contra quem quer que tivesse falhado em assustar Sortudo por completo. João engoliu em seco, confirmando suas suspeitas de que havia interesses maiores do que apenas vencê-lo numa competição. Voltar para casa sem mais conflitos parecia a decisão mais sensata. Enquanto recolhia os pertences e organizava Sortudo para partir, Beto Cardoso surgiu das sombras com o chapéu enterrado na cabeça e um sorriso que não inspirava confiança. Rapaz, eu vi a sua apresentação. Quer dizer, apesar dos problemas, até que foi bem, disse, sem soar genuinamente elogioso. João, de senho franzido, demorou a responder. Pois é, continuo vivo e com o cavalo inteiro, apesar das tentativas contrárias. Beto deu um riso de canto de boca. Tenho certeza de que o Werneck teria uma oferta melhor, mais dinheiro. Se cooperar, pode se salvar do fiasco financeiro e dessas ameaças bobas. Cooperar em quê, Beto? Vender Sortudo? João sentiu o sangue esquentar e a voz saiu mais dura do que pretendia. Não vou mentir, João. O homem quer esse cavalo e está disposto a investir pesado. Então, faz as contas. Você está com o rancho na lama, devendo até as esporas. Por que insistir em carregar esse peso? A raiva explodiu.
João apontou o dedo na direção de Beto, que manteve o semblante quase cínico. Você tá feito com Werneck, né? Anda passando informações, conspirando contra mim pelas costas. Aposto que estava por trás até daquele ataque na arena. Beto não confirmou, mas seu silêncio e o encolher de ombros falavam por si. João percebeu que o vizinho não sentia remorso algum. Apenas cumpria um papel em troca de algum benefício. Seu traidor, rosnou João, antes de se virar, ofegante. Precisava sair dali antes que algo pior acontecesse. Pedrão, que testemunhava tudo com o braço enfaixado, lançou um olhar eloquente para João como se dissesse: sempre desconfiei desse sujeito. Eles foram embora, conduzindo o sortudo até a carretinha. Apesar das dores de Pedrão e do desconforto do cavalo, que relinchava tentando ignorar o tumulto ao redor, todos estavam ansiosos para deixar o rodeio e aquela atmosfera pesada para trás. Assim que pegaram a estrada rumo ao rancho, sentiram uma tensão no ar. Os primeiros quilômetros foram silenciosos, apenas o ronco do motor cansado e as batidas do veículo nos buracos. Subitamente, Pedrão avistou pelo retrovisor um farol de caminhonete escura que seguia próximo. Tem um carro nos seguindo há um tempinho, comentou, tentando disfarçar a apreensão. João olhou rapidamente pelo espelho lateral e notou um veículo grande, com vidros escuros, mantendo distância, mas claramente acompanhando seu ritmo. A cada curva, a caminhonete não se afastava. Isso durou por vários quilômetros, até que, ao se aproximarem de uma pequena vila, o carro reduziu a velocidade e sumiu por uma rua paralela. Que gente é essa, meu Deus? Disse Pedrão aliviado. Devem ser do Werneck, ou comparsas dele, querendo nos intimidar. Chegaram ao rancho no fim da tarde, exaustos. Descarregaram sortudo com cuidado. O cavalo respirou fundo ao pisar na terra de casa, balançando a crina como se tentasse se livrar da tensão dos últimos dias. João, no entanto, não teve nem tempo de descansar. Precisava verificar as mensagens no telefone fixo que ainda funcionava de forma precária. Havia diversos recados, todos repetitivos. Cobrança do banco, ameaças de cobrança judicial. Um aviso da cooperativa de que, sem pagamento, não haveria mais ração fiada. Cada frase era uma punhalada na ansiedade de João. No dia seguinte, ainda mal refeito do cansaço, João recebeu a visita de um cobrador do banco, cara fechada e expressão impessoal. Se o senhor não pagar a parcela vencida até o fim da semana, o caminho será a penhora. Aí vamos leiloar até seu gado, talvez a casa. João assistiu ao homem ir embora com os papéis na mão, sentindo o corpo estremecer de frustração. Ele não dispunha nem de 1/10 do valor cobrado. Sortudo, ao lado do curral, aproximou-se dele, deu uma encostadinha no ombro do dono e relinchou baixo, como se quisesse transmitir alguma forma de consolo. Nessa atmosfera sufocante, uma visita inusitada surgiu certa tarde. Um sujeito de chapéu e gravata, com jeito de quem trabalhava em um circo ou num grupo itinerante, chegou animado, perguntando por João Teixeira e seu maravilhoso cavalo dançarino. Aparentemente, o homem estava de passagem pela região e ouvira boatos sobre Sortudo. Ele se apresentou como promotor de um show e, com brilho nos olhos, elogiou o potencial de Sortudo, dizendo que espetáculos assim poderiam render muito dinheiro se fossem bem divulgados. João ouviu tudo com cautela, mas é claro que se animou. Qualquer oportunidade que pudesse ajudar a quitar dívidas era digna de atenção. No entanto, mal o promotor se despediu, prometendo voltar com detalhes, João encontrou um novo pedaço de papel pregado às ripas da parede do galpão. Não havia remetente nem timbre, apenas umas letras impressas em negrito. Seu tempo acabou. Era um golpe de realidade que o fez estremecer. Por um instante ficou paralisado, o vento batendo em seu rosto, levantando partículas de poeira ao redor. As ameaças se acumulavam, a dívida beirava a catástrofe, e agora havia a confirmação de que Beto Cardoso estava agindo junto a Werneck, provavelmente disposto a tudo para arrancar Sortudo do rancho. Com a mente fervilhando e o bilhete apertado entre os dedos, João sentiu a raiva e a determinação voltarem com força.
Não tinha mais escolhas suaves. Se quisesse salvar sua terra, teria de apostar tudo numa única tacada. E naquele instante, a lembrança de um rumor sobre uma competição nacional, com prêmios altos o suficiente para mudar destinos, tomou conta de seus pensamentos. João amassou a carta, a determinação acendendo em seu olhar. Ele jurou se arriscar numa última cartada. Uma grande competição nacional, conhecida por oferecer um prêmio capaz de mudar a vida de qualquer um. João acordou antes de o dia clarear, a cabeça fervilhando com a urgência de treinar sortudo para a grande competição nacional que se aproximava. As contas vencidas empilhadas sobre a mesa e as ameaças crescentes de perder o rancho eram lembretes constantes de que cada dia importava. Pedrão, com seu braço ainda dolorido do incidente anterior, apareceu logo cedo para ajudar. Trazia uma expressão tensa, pois sabia que qualquer deslize no treinamento ou na segurança do cavalo poderia custar caro. Eles conduziram Sortudo para uma área um pouco mais distante da casa, onde tentavam recriar condições de estresse parecidas com as de um grande evento. Barulhos, gente falando alto, sinais de fumos que lembrassem fogos. O cavalo demonstrava certo nervosismo. A cada estampido de madeira batida ou objeto caindo, Sortudo dava um pulo brusco, relinchando com os olhos arregalados. Mesmo assim, João insistia, ora com palavras de calma, ora com leves palmas ritmadas, tentando lembrar o cavalo de que a música e a dança estavam acima do medo. Já vi que a competição vai ser dura, comentou Pedrão, limpando o suor do rosto. Com esse clima de sabotagem, Sortudo precisa estar preparado para sustos a qualquer instante. João assentiu, o rosto sério. Estava vivendo dias sobressaltados. Sempre que ouvia qualquer ruído à noite, pulava da cama para verificar se não havia ninguém tentando roubar ou ferir Sortudo. O tempo corria contra eles. Faltavam poucas semanas para o grande evento. Ainda havia muito a afinar na apresentação do cavalo, e João não tinha o luxo de um treinador profissional. Contava apenas com a intuição e o vínculo que começara a criar com Sortudo desde que o comprara. A cada manhã, renovava a promessa de que faria o possível para não deixar ninguém levar o animal. Precisava de Sortudo, e Sortudo precisava dele. Naqueles dias de tensão, chegou a notícia de que o banco tinha marcado uma vistoria no rancho para avaliar o patrimônio penhorável. Caso João não quitasse parte dos débitos, levariam gado, equipamentos e até a casa para leilão. Ele recebia telefonemas ríspidos, cartas com ameaças legais e olhares de pena de alguns vizinhos. Beto Cardoso mantinha distância, mas ainda rondava com sua conversa sobre vender Sortudo a tempo, o que irritava João profundamente. Não vou vender, Pedrão, nem que eu tenha de dormir abraçado ao cavalo no estábulo, esbravejou ele certa tarde. Pedrão tentou amenizar. Eu sei, mas temos que ser espertos. Esses caras não vão parar. Para piorar, todas as noites apareciam pegadas desconhecidas perto da cerca, mostrando que havia gente bisbilhotando ou planejando algo. A sensação de um cerco se fechando era quase sufocante. João e Pedrão decidiram organizar turnos de vigília, mas a exaustão já pesava. Havia pouco tempo para dormir, cuidar do rancho, treinar Sortudo e ainda tentar manter alguma sanidade diante do risco de perder tudo. Numa manhã nublada, quando João foi buscar o cavalo para o exercício diário, encontrou Sortudo revirando os olhos e respirando pesado. A princípio, pensou ser apenas outro susto, mas ao se aproximar, notou algo preocupante. Uma fina linha de sangue na pata direita dianteira, manchando o chão de terra. Um pedaço de arame enferrujado se enroscara na perna do cavalo, causando um corte mediano, mas suficiente para deixá-lo mancando e com dor. Maldição! Exclamou João, o coração disparando. Correu para soltar o arame e tentou limpar o ferimento, aplicando um antisséptico improvisado. Sortudo se debateu, relinchando de dor. Pedrão chegou correndo, alarmado. Como isso foi parar aí? Arame no estábulo? Gritou bufando de raiva. Alguém deve ter posto de propósito, arriscou João, mordendo os lábios com frustração. Eles chamaram o veterinário local, um homem simples, mas experiente,
que limpou e suturou o corte. O olhar dele, porém, não era de tranquilidade ao ver a lesão. Ele vai precisar de repouso, sem treinar pesado nos próximos dias, senão pode infeccionar ou abrir os pontos. Essa recomendação caiu como um balde de água fria em João. Sem poder treinar, Sortudo ficaria despreparado para a competição nacional. E se ignorasse a orientação médica, o cavalo poderia se machucar ainda mais. Apesar do dilema, não lhe restava escolha. Precisava obedecer o limite de Sortudo. Nos dias seguintes, o azar parecia perseguir o rancho. Um curto-circuito misterioso provocou faíscas no galpão dos equipamentos, iniciando um pequeno incêndio que consumiu boa parte das ferramentas e do estoque de ração. João e Pedrão correram para apagar as chamas, inalaram fumaça, mas conseguiram controlar o fogo antes que se alastrasse para a casa. Mesmo assim, perderam materiais essenciais. A cada tragédia, o rancho afundava mais num caos quase irreversível. "Tô começando a achar que alguém quer arrasar com tudo antes mesmo da competição", suspirou João, com os braços pretos de fuligem e o rosto cheio de marcas de fumaça. Pedrão concordou, as mãos tremendo de cansaço. "Não duvido. É a cara do Werneck e da turma dele." A rotina virou uma sucessão de pequenos desastres. A carretilha do trator quebrou, vazou óleo e deixou o pasto inutilizável para o maquinário. Uma das poucas vacas prenhas adoeceu, ameaçando abortar, e uma forte ventania derrubou parte do telhado do estábulo, molhando a palha que guardavam para Sortudo. João já não sabia como administrar tantos problemas de uma vez. Com Sortudo ainda se recuperando da pata ferida, o treinamento foi reduzido a passos leves, sem qualquer exercício de dança. O veterinário visitava quase diariamente para checar se o corte infeccionara. Em alguns momentos, Sortudo apoiava o casco sem muita firmeza, soltando gemidos abafados de incômodo. A cada relincho de dor, João sentia o coração apertar. Sabia que o tempo era curto e que todo dia sem treino comprometia as chances de brilhar no evento que poderia salvar seu rancho. Para piorar, as dívidas batiam à porta. A cooperativa mandou um ultimato, e João não tinha como comprar ração suplementar. Sem feno de qualidade, Sortudo e o resto do gado ficariam subnutridos. A sensação de impotência tomou conta dele, que passava as noites em claro, sentado na varanda com a espingarda ao lado, imaginando uma maneira de reverter a maré de azar e de sabotagens. Depois de dias agitados e sem progresso no treinamento, Pedrão o chamou discretamente. "João, tem uma conversa rolando por aí que os organizadores do evento nacional podem estar sendo pagos ou influenciados pelo Werneck para nos tirar da disputa." "Por que isso não me surpreende?" murmurou João, fechando os olhos com amargura. Se isso fosse verdade, mesmo que Sortudo se recuperasse e dançasse perfeitamente, corriam o risco de serem prejudicados na avaliação final. A raiva e o desespero se misturavam. A cada curva dos acontecimentos parecia haver mais inimigos e mais problemas aguardando. No auge dessa tensão, o oficial de justiça apareceu de surpresa para vistoriar o rancho. Andou por cada canto, fez anotações num bloco, olhou até os animais doentes. Quando João questionou o que significava aquilo, o homem respondeu friamente: "Se o senhor não apresentar um pagamento imediato, vamos tomar providências de penhora nas próximas semanas." Abalado, João voltou ao estábulo e encontrou Sortudo deitado, a pata dianteira com um curativo escuro de sangue estancado. O cavalo soltou um suspiro longo, como se sentisse também o peso de tudo. João se ajoelhou ao lado dele, fazendo um carinho lento na crina. "Eu não queria forçar você, mas se não competirmos, eu perco o rancho", falou num tom quase de súplica. "Só faltam alguns dias. Por favor, amigo, fica bom logo." Na madrugada seguinte, a febre acometeu Sortudo, e o cavalo tremia, pingando suor. O veterinário foi acionado novamente, aplicou antibióticos e avisou que a recuperação dependeria muito de repouso e sorte. Vendo Sortudo naquele estado, João sentiu as forças se esvaírem. Sem o cavalo em condições de participar da competição, as dívidas poderiam arruinar tudo. No fundo do peito, surgiu o temor de que o fim estivesse próximo. Ao amanhecer,
O rancho estava silencioso, como se esperasse a sentença final. João acordou estafado, olheiras profundas. Avisou Pedrão que em poucos dias tentaria mesmo assim colocar Sortudo na carreta e viajar até o local da competição, fosse loucura ou não. Pedrão não discutiu. Sabia que não havia alternativa. Foi então que Beto Cardoso apareceu na porteira, encarando a cena com um sorriso de triunfo discreto. Pense direito, João. Ainda dá tempo de me vender o cavalo. Tem gente que pagaria a quantia certa e deixaria você quitar parte das dívidas. Falava como se fosse a única solução óbvia. João fechou o punho, contendo a vontade de mandá-lo embora a socos. Saia daqui, Beto. Eu não vou vender o Sortudo. Mesmo naquela situação desesperadora, manteve-se firme. E assim, com o cavalo ainda ferido, tremendo de febre, e o prazo de pagamento terminando, João se viu encurralado. Precisava partir para a competição logo, ou veria o banco tomar tudo. As malas foram feitas às pressas, e Pedrão ajudou a improvisar uma bandagem resistente na perna de Sortudo. O animal mancava ao subir na carretinha, relinchando de dor e protesto, mas João enxugou as lágrimas, convencido de que não existia outra chance. Terminamos a parte 3 com João achando que tudo está perdido. Sortudo está ferido e não poderá competir. As dívidas são impagáveis e o rancho está prestes a ser tomado. A manhã estava nublada e fria quando João e Pedrão enfim avistaram ao longe os portões imponentes da grande competição nacional. A estrada fora longa, repleta de solavancos que pareciam castigar ainda mais Sortudo, mas eles persistiram. Tinham partido do rancho quase sem esperança, a perna do cavalo ainda envolta em bandagens mal curadas, e o coração de João carregava uma mistura de medo e determinação. O vento gelado soprava, como se quisesse lembrar que não haveria trégua para quem se arriscasse naquele lugar. A estrutura do evento era colossal. Dezenas de caminhões e trailers coloriam o estacionamento, cada um com logotipos de patrocinadores importantes. Banners imensos pendiam de postes altos, anunciando marcas de ração, celas e, claro, o nome de Cláudio Werneck em destaque. Em cada canto viam-se membros da organização, seguranças bem vestidos e um sem fim de repórteres, todos ansiosos por boas histórias. Pedrão soltou um assobio baixo, impressionado com a magnitude do lugar. João, no entanto, mantinha a expressão fechada, concentrado em Sortudo, que mancava discretamente ao sair do reboque. Eles se dirigiram à área de recepção para confirmar a participação. Em meio à pequena fila de competidores, João percebeu olhares de desconfiança voltados para eles, especialmente quando viram as faixas na pata de Sortudo. Um funcionário de ar severo examinou os documentos e, ao notar o estado do cavalo, levantou uma sobrancelha. "Seu cavalo está ferido?" questionou, a voz soando quase irritada. "Está em recuperação", respondeu João, segurando a rédea com força. "Mas vamos competir." O homem soltou um suspiro de ceticismo. "Assuma a responsabilidade, então. Se algo acontecer, o evento não se responsabiliza." Pedrão lançou um olhar de canto para João, que apenas confirmou com a cabeça. Precisavam arriscar. Se fossem barrados, tudo estaria perdido. O homem fez um gesto para liberá-los e seguiu em frente, chamando o próximo na fila. Aliviados, eles caminharam até uma área onde outros competidores aqueciam seus animais em pistas de treino. Sortudo relinchava com um certo desconforto, mas mantinha o ar resiliente de sempre, como se soubesse que não havia outra saída. Foi então que notaram a chegada de Cláudio Werneck. Um comboio de carros lustrosos estacionou diante da maior tenda de apoio, e dele saltaram homens de terno escuro, seguidos por Werneck, que usava um elegante chapéu de couro. Imediatamente um burburinho tomou conta do local. Alguns funcionários se apressavam para cumprimentá-lo, sorrindo sem disfarçar a reverência. João e Werneck se encararam por um instante, um reconhecendo o outro. Não havia sorrisos naquele contato visual. Havia sim uma atmosfera densa de hostilidade. Logo depois, Beto Cardoso surgiu à espreita. Aproximou-se de João, fazendo cara de quem veio desejar boa sorte. "Então você conseguiu mesmo chegar até aqui, hein, amigo?"
disse com um sorriso enviesado. João sentiu a raiva subir, mas se segurou. Pretendo competir, apesar de tudo. Beto concordou lentamente, ocultando mal a ironia no olhar. Que bom, que bom. Desejo sucesso. A frase saiu sem um pingo de sinceridade. Pedrão se mantinha por perto, atento, pois já desconfiava de qualquer movimento de Beto. E não foi preciso muito tempo para que surgisse outro problema. Enquanto ajustavam a sela de sortudo, Pedrão percebeu que as tiras estavam folgadas e quase rompendo em uma das extremidades. Isso aqui tá cortado. Alguém passou lâmina bem de leve. Ele levantou o couro danificado para mostrar a João, que se enfureceu. Desgraçados. Estão tentando garantir que a gente sofra um acidente. Eles improvisaram um reparo rápido com correias de reserva, sem alarde. Não poderiam dar brecha para que Sortudo se machucasse de novo ou fosse impedido de se apresentar. Mas a cada segundo, ficava mais claro que todo aquele ambiente estava envenenado pelas intrigas de Werneck e seus aliados, prontos para sabotá-los. Sortudo, mesmo mancando, chamava a atenção de quem passava. A curiosidade nascia do contraste. Era um cavalo com a perna enfaixada, claramente ainda em recuperação, mas ostentava um porte altivo. Alguns murmuravam que João era louco por trazer um animal nessas condições. Outros pareciam curiosos, lembrando-se de histórias sobre um cavalo dançante que se tornara lenda em rodeios menores. Nos bastidores, a tensão aumentou. 2 homens de feições duras e camisas pretas, facilmente identificáveis como capangas de Werneck, encurralaram João num canto próximo aos banheiros químicos, longe dos olhos do público. Um deles segurou João pela manga da camisa. Posso te dar uma última oportunidade de se retirar. O Sr. Werneck paga bem. A voz do sujeito saía fria e calculista. João puxou o braço, soltando-se. Não vim até aqui para desistir. E não estou à venda. O outro homem, maior, estalou os dedos, ameaçador. Cuidado, cowboy. Você não vai querer arrumar briga com o Werneck. Antes que a situação escalasse, Pedrão apareceu segurando um cabo de vassoura como se estivesse pronto para intervir. Os capangas trocaram olhares furiosos, mas recuaram, deixando um aviso no ar. Assim que se afastaram, Beto Cardoso ressurgiu, agora sem disfarces. Olha, João, não seja tolo. O jogo aqui é grande. Werneck me ofereceu uma parte do dinheiro se eu te fizesse sair da disputa. Então era você o tempo todo, acusou João, sentindo um nó no estômago. Beto apenas deu de ombros como se fosse um negócio qualquer. Tem gente poderosa querendo esse cavalo. Você não vai ganhar nada lutando contra eles. A confirmação da traição de Beto fez João ter certeza de que estava praticamente sozinho. O tempo apertava, pois faltava pouco para o início das apresentações, e Sortudo precisava de um teste rápido na pista. Durante essa tentativa, o cavalo deu alguns passos trêmulos, quase afundando o joelho lesionado. João sentiu o desespero crescer, ponderando se valeria a pena seguir adiante. O olhar de Pedrão, porém, era firme. Ele ainda tem garra. Se a gente desistir agora, tudo acaba. Tente pelo menos uma marcha mais leve. No fundo, João se culpava. Sabia que forçar um cavalo ferido era arriscado, mas ficar de braços cruzados decretaria a derrota antecipada. Então, com o coração pesado, decidiu permanecer. Qualquer centavo ganho seria vital para não ver seu rancho engolido pelas dívidas. Logo, as luzes da arena principal se acenderam, e o locutor, de voz potente, começou a chamar os competidores. Tambores rufavam, um clima de espetáculo tomava conta do ambiente. Ecoavam aplausos, gritos e assovios, enquanto a multidão se ajeitava nas arquibancadas enormes. Pedrão deu um tapinha de incentivo no ombro de João. Vai lá, faz o que puder, tô contigo. Enquanto montava em Sortudo perto do portão de entrada, João avistou à distância Werneck e Beto Cardoso, lado a lado, observando. Havia um sorriso de triunfo no rosto dos dois, como se não temessem nenhuma surpresa. João sentiu a raiva queimando no peito, mas sabia que precisava controlar as emoções se quisesse ter alguma chance. O nome João Teixeira e Sortudo saiu pelos alto-falantes,
acompanhados por uma ovação mista de aplausos e murmúrios curiosos. A areia da pista brilhava sob a iluminação forte, e João, puxando as rédeas com cuidado, fez Sortudo dar uns passos hesitantes. O cavalo respirava pesado, a perna tremendo e a bandagem contrastando com seu pelo úmido de suor. A decisão de seguir em frente poderia custar caro, mas João não via outra saída. Pedrão se adiantou, aproximando-se do alambrado para dar o sinal combinado. Precisava bater palmas num ritmo suave, sem exigir que Sortudo fizesse movimentos muito bruscos. Só que o cavalo, sentindo a vibração do público, se ergueu ligeiramente, soltando um relincho. A tensão estava estampada no rosto de João, que tentou acalmá-lo com leves puxões nas rédeas. Os tambores soaram e a apresentação estava prestes a começar. Num último instante, antes de avançar na pista, João desviou o olhar e viu Beto Cardoso fazer um discreto gesto de cabeça para Werneck, um aceno de vitória antecipada. Pareciam certos de que Sortudo não suportaria a dor, ou que João fracassaria na reta final. Sortudo entrou na arena, a pata enfaixada tremendo a cada passo, mas os olhos do cavalo mostravam um brilho desafiador. João inspirou fundo, ajeitou as mãos nas rédeas e se preparou para o que poderia ser a derradeira apresentação, ou a queda final. A entrada de Sortudo na arena foi recebida por uma mistura de expectativa e incerteza. O locutor fez um breve silêncio antes de anunciar: João Teixeira e seu cavalo Sortudo. Uma frase que ecoou nas arquibancadas, arrancando aplausos de quem já conhecia a história e olhares curiosos de quem apenas tinha ouvido boatos sobre o cavalo dançarino. Lá em cima, as luzes fortes ofuscavam parte da visão de João, mas ele seguia firme, mantendo as rédeas com cuidado para poupar a perna ferida do animal. Pedrão, posicionado ao lado do alambrado, bateu palmas num compasso suave e Sortudo ergueu as orelhas, atento. Durante um instante, o cavalo pareceu vacilar, a bandagem na pata dianteira denunciante do esforço que fazia. João sentiu o coração apertar ao notar a respiração pesada de Sortudo. Será que forçara demais? Então, num impulso de coragem, o animal deu os primeiros passos no ritmo, ainda que de forma contida, e a plateia emudeceu em expectativa. O foco de luz acompanhou Sortudo, evidenciando cada pequeno movimento de sua musculatura. Ele mancava levemente, mas prosseguia, quase como se a dança superasse a dor. João, com as mãos firmes, comandava as transições de compasso. A cada batida das palmas de Pedrão, Sortudo respondia, lembrando o público de por que era chamado de cavalo dançarino. Vez ou outra, um estalido de fogos lá fora assustava o bicho, mas João murmurava palavras de incentivo, tentando mostrar que não havia perigo. E de forma milagrosa, Sortudo sustentava a marcha, os olhos brilhando sob a iluminação forte. A plateia foi se abrindo em aplausos contidos no começo, como se não acreditasse que um cavalo com uma lesão ainda recente pudesse oferecer um bom espetáculo. No entanto, conforme Sortudo avançava, esboçando aqueles passos fluidos e ritmados que pareciam desafiar a própria lógica, o público foi tomando fôlego. Os aplausos se intensificaram, pessoas gritaram de surpresa, e até os mais céticos se inclinaram para a frente. Aos poucos, a arena se encheu de assobios de admiração, que cresciam a cada volta bem executada. Do outro lado da grade, Beto Cardoso e Cláudio Werneck observavam com expressões fechadas. Beto parecia incrédulo de que João e Sortudo fossem capazes de se apresentar com tamanha graça depois de tantos empecilhos. Werneck, por sua vez, mantinha a postura rígida, mas o maxilar contraído traía seu incômodo. A encenação de ambos era clara. Não contavam com a possibilidade de Sortudo suportar a dor, e muito menos de encantar a multidão daquele jeito. A sequência final da apresentação se aproximava, quando, de repente, um estouro ainda mais alto que os anteriores ecoou no recinto, como se fosse uma bomba de artifício mais próxima do que deveria. Sortudo recuou 2 passos, relinchando forte. João quase caiu da sela, sentindo a rédea escorregar entre os dedos. Um murmúrio de pânico percorreu o público. Podia ser o fim da exibição.
E pior, o risco de uma queda grave estava ali, à espreita. Porém, antes que o cavalo disparasse, João pousou a mão sobre o pescoço dele, murmurando com firmeza: "Calma, amigo. Tô aqui." Um silêncio tenso pairou na arena. Pedrão, paralisado na lateral, deixou a palma suspensa no ar, sem saber se continuava a batida ou corria para socorrer. Sortudo sacudiu a cabeça, respirou com intensidade e então, como se reencontrasse o compasso perdido, retomou o passo cadenciado, dessa vez com ainda mais energia. O público explodiu em urros e palmas, aplaudindo de pé, emocionado pela superação que acontecia diante de seus olhos. João finalizou a apresentação fazendo um gesto para que Pedrão retornasse com o ritmo. O cavalo dançou por alguns segundos a mais, rodopiando com cuidado, mas com elegância, até João inclinar o corpo para um cumprimento respeitoso em direção às arquibancadas. Uma verdadeira ovação aconteceu. Gritos, aplausos, assovios empolgados. Mesmo quem não gostava de apresentações fora do estilo tradicional, tinha de reconhecer que havia assistido a algo único. Um cavalo ferido, sustentado apenas pela coragem e pelo laço de confiança com seu dono, oferecendo um show inesquecível. Assim que saiu da arena, João desmontou, apoiando o sortudo, que mancava e escorria suor pelo peito. O cavalo respirava ofegante, mas seu olhar transmitia um alívio, como se dissesse: "Conseguimos." Pedrão correu para ajudá-los, emocionado, sem dizer nada, apenas colocando a mão no ombro de João, que lutava para segurar as lágrimas. O burburinho continuou lá dentro. As reações foram intensas e alguns juízes discutiam calorosamente. Houve uma pequena pausa para checarem se o cavalo ainda reunia condições de permanecer no local. Para surpresa geral, a banca avaliadora decidiu que, apesar de manco, Sortudo cumprira a exibição com brilhantismo e que não havia evidências de maus tratos. Permitiu-se, então, que a apresentação fosse validada para pontuação. Naquele momento, João deixava clara a escolha de priorizar a saúde de Sortudo. Se os juízes tivessem decidido desclassificar, que fosse, mas o cavalo já tinha dado tudo. A ansiedade tomou conta enquanto aguardavam o veredicto. Durante a espera, Cláudio Werneck se aproximou. Não exibia um sorriso amistoso. Seus olhos tinham um brilho de impaciência. "Quanto você quer pelo cavalo?" perguntou de forma direta. João sorriu, amargo. "Não está à venda, Sr. Werneck." "Escuta, o que você vai ganhar aqui não se compara ao que posso pagar. Diga um preço e resolvemos tudo." João sacudiu a cabeça. "Meu cavalo não tem preço." A expressão de Werneck se fechou. Beto Cardoso, como uma sombra, tentava se esconder atrás do empresário, talvez arrependido de ter subestimado João. Vendo que a negociação não avançaria, Werneck se virou, soltando um grunhido de desprezo. "Você sabe que eu não perco", disse, saindo em passos largos. Minutos depois, enfim, um dos juízes chamou João e Pedrão para a área reservada. Comunicou que, após deliberação, Sortudo fora declarado vencedor da categoria de exibição com pontuação máxima, graças à originalidade e à emoção despertada. João, atônito, recebeu um cheque que cobria todo o valor do prêmio. Era uma soma suficiente para resolver as dívidas e ainda restar algum fôlego financeiro. Ele sentiu um calor intenso no peito, quase não acreditando na reviravolta. Enquanto recebia cumprimentos de curiosos e repórteres, um veterinário que acompanhara tudo se aproximou para examinar Sortudo. Impressionado, o homem explicou que o cavalo apresentava características muito raras de linhagem, algo que poderia explicar sua marcha diferenciada e resistência surpreendente. "É quase como se ele tivesse nascido para esse tipo de dança", comentou, enquanto passava a mão pela região da pata enfaixada. João sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. "Sempre senti que Sortudo tinha algo especial, mas isso supera qualquer expectativa." O evento foi chegando ao fim, e a queda de Werneck foi rápida. Surgiram acusações de suborno e manipulação de resultados em outras provas.
Alguns funcionários da organização entregaram mensagens que incriminavam o empresário, dando detalhes de seu conluio com autoridades locais. Beto, que tentara se manter discreto, foi envolvido no escândalo, sem conseguir escapar das suspeitas. De uma hora para outra, as marionetes que Werneck controlava se viraram contra ele, e a justiça começou a investigar as práticas ilegais que mantinham aquele império de rodeios. Pedrão, sorridente apesar do braço ainda protegido por bandagens, ajudou João a recolher os pertences no caminhão, enquanto o sortudo descansava na traseira. O cheque do prêmio, guardado no bolso interno da jaqueta de João, era um lembrete tangível de que agora havia uma chance real de salvar o rancho e seguir em frente. Não acredito que saímos dessa, João. Pedrão falava com olhos marejados de alívio. Ainda temos muito que fazer, meu amigo. Mas hoje dormiremos mais tranquilos. Já na estrada de volta, a lua iluminava o caminho de terra. Sortudo, exausto, ainda relinchava de vez em quando, como se quisesse garantir que estava bem. Chegando ao rancho, João o ajudou a descer devagar, apoiando a pata lesionada. Quando o cavalo pisou a terra macia do lugar que chamava de lar, ergueu as orelhas, como se soubesse que aquela batalha finalmente tinha um desfecho feliz. João não conteve o ímpeto de abraçar o animal, sentindo o pelo suado contra o rosto. Por um instante, lembrou-se de todas as dificuldades. As noites mal dormidas, as ameaças, as dívidas acumuladas. Lembrou-se de cada relincho de dor, das tentativas de sabotagem e das humilhações que sofrera. Agora, porém, tinha a chave para reerguer o rancho. A vida seguiria com novos desafios, sem dúvida, mas sortudo mostrara que coragem e fé podem virar qualquer jogo. Em silêncio, João levou o cavalo até o estábulo, ofereceu água fresca e tratou a ferida com cuidado. Sortudo abaixou a cabeça, exausto, mas o brilho nos olhos permanecia firme. De pé, ao lado do amigo e parceiro fiel, João sussurrou a frase que traduzia tudo o que tinham vivido. Sortudo não mudou minha vida porque sabia dançar, mas porque me ensinou que, com fé e coragem, qualquer passo pode nos levar à vitória.